Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 19 de dezembro e hoje eu estou muito feliz porque ontem eu tive a oportunidade de passar no templo, né? Um amigo meu, nessa terceira fase da abertura do templo, né, por causa da pandemia, só a gente pode entrar no templo ali as pessoas que estão indo para fazer os seus próprios convênios com o Senhor. E eu tenho um amigo que ele estava preparado, né, passou pelas entrevistas e ele pegou e me convidou para participar, né, nessa fase tão importante da vida dele de passar no templo. Então, por causa desse convite, eu pude ir no templo também, então eu estou muito feliz com isso, né? Até quero pedir desculpa aí a mensagem de ontem, né? Foi bem na correria que eu compartilhei com vocês, mas eu me esforcei, tá bom? Então, eu espero poder caprichar mais um pouco nessas mensagens para vocês. Inclusive, eu quero convidar vocês, né, para assistir o Vem Segue-me de amanhã, tá bom? Do domingo, do dia 20. Eu tenho pensado nessa mensagem já há alguns dias. Eu pedi para alguns amigos meus me ajudarem com essa mensagem, tá bom? Então eu convido vocês a ouvirem o Vem Segue-me amanhã, da mensagem que eu vou compartilhar junto com meus amigos, tá bom? Eu achei bem especial a mensagem do jeito que ela tá ficando e vocês merecem o melhor. Então a gente está se esforçando aí para deixar uma mensagem boa com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Moroni, capítulo 10, vou começar aqui no versículo 2. Aqui Moroni ele diz o seguinte, no versículo 2. E depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei esses registros. Bom, Moroni ele já tinha vivido ali sozinho, né, por um período ali de 36 anos, sem ninguém para conversar, estava sozinho. Ele até tinha se despedido de nós outras vezes aqui no registro, né, lá no registro do pai dele. Depois ele se despediu ali quando ele estava fazendo o resumo dos escritos de Éter, né, do livro de Éter. E depois também aqui no seu próprio livro ele vai fazer novamente uma despedida, né? Despedindo de nós os leitores do livro, né? Então, novamente aqui nesse versículo, né, ele fala, eu vou escrever agora, né, e vou selar esses registros e esconder para o Senhor. Então eu quero fazer algumas exortações a vocês, né? Então esse último capítulo trata aqui sobre exortação, né? Então exortação, né, é mais do que simplesmente convidar alguém para fazer algo, né, mas também não chega a ser ordeno-vos, né, como se estivesse tirando o arbítrio da pessoa. Então eu peguei alguns significados dessa palavra exortação, tá bom? De exortar-vos. Bom, eu peguei aqui que significa colocar o coração e colocar a ação para fazer esse pedido. Então as coisas que ele está fazendo, ele fala, faz com o coração, põe sua energia nisso que eu estou te pedindo, né? Outro significado ele está incentivando, desafiando, encorajando, persuadindo, estimulando, né? Ele está dando estímulo para que nós façamos essas coisas que ele está fazendo, esses convites, né? Eu falo convite, né? Mas exortar é mais do que convidar, tá bom? Então, esses dias eu tava passando na rua, essa semana mesmo, né? E tinha dois meninos, né, brincando ali, de 5 anos, 6 anos, e um dos meninos falou pro outro, né? Miguel, tem uma missão para você, né? Quero que você vá lá na casa do Rafael e pede a linha dele emprestada, né? Falei, nossa, né? Ele não pediu um favor pro amigo dele, né? Ele falou que tinha uma missão pro amigo dele, deu tanto valor naquilo ali, né? Imagina um amigo dele, tem uma missão para cumprir, né? Bom, então uma das interpretações aqui que eu achei legal é sobre missão. Então Moroni ele está dando uma missão para nós, né? Ele está nos exortando, nos convidando, nos incentivando a fazer algumas coisas. E são 8 exortações que ele faz, 8 convites, né, que ele está fazendo para que nós possamos fazer. Eu vou passar por cada um deles aqui rapidamente, não vou ler o versículo inteiro, somente para nós termos conhecimento das coisas que ele pediu somente no capítulo 10 aqui, que nós deveríamos fazer a título de exortação, né? Então ele começa aqui, ele falou do versículo 2, e aí ele começa aqui, versículo 3, o que ele pede? Exorto-vos
a vos lembrares de qual misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas. Bom, para mim esse mandamento aqui ele é bem impossível, né? Porque como é que eu vou lembrar de tudo que Deus fez, né? Desde a criação de Adão até a hora em que nós recebemos esse registro, né? E de todos os títulos e virtudes que Cristo ele pode ter, o Pai Celestial, ele falou, a vos lembrais de qual misericordioso, como Deus tem sido misericordioso, né? Desde aquela época até a hora que nós recebemos o livro de Mórmon aqui, esses registros, com todos, eu vejo a paciência que o Senhor teve ali com o povo de Israel, né? Tantos milagres feitos e o povo ali se desviando, fazendo bezerro de ouro. Então, o Senhor realmente ele é muito misericordioso. E aqui nesse mesmo versículo, no versículo 3, ele continua dizendo, né? E a meditar sobre isso em vosso coração. Primeiro ele pede para nós lembrarmos, e depois ele pede para nós meditarmos no nosso coração. Então meditar é mais do que simplesmente lembrar, né? É realmente colocar sentimento, vir à tona, né? Então ele pede para lembrar do que o Senhor Deus fez com os filhos dos homens até a hora que nós recebemos. Quando ele pede para nós meditarmos em nosso coração, né? Eu suponho que ele possa estar falando aqui sobre nós pensarmos como Deus ele é misericordioso conosco, tá bom? Então eu convido você a lembrar de como Deus tem sido misericordioso com você, né? Provavelmente ao dizer essa palavra aqui você pode estar pensando em um livramento que Deus ele já te deu, como ele é misericordioso, né? Já muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem podem lembrar de uma ocasião a qual Deus livrou, né, você da morte, livrou você de um perigo, de ser assaltado. Então, como o Senhor é misericordioso. Ao lembrar e meditar sobre essa mensagem aqui no meu coração, eu lembro como o Senhor foi paciente comigo, né, para que eu pudesse mudar pouco a pouco, né? Como o meu crescimento no Evangelho foi lento, foi ao longo dos anos ali, né? Então foi pouco a pouco, como o Senhor teve tanta paciência comigo, né? E ainda tem, né? Porque tenho muita coisa para mudar ainda. Então eu gostei desse convite aqui de meditar sobre no coração. Bom, o versículo 4 agora. E eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. Então é o convite para perguntar que o registro, né, que o livro de Mórmon ele é verdadeiro. Então ele está fazendo esse convite aqui. E nesse convite aqui eu enxergo a misericórdia de Deus também. Por quê? Paramos um pouco para pensar. O livro de Mórmon, ele está em julgamento? Não. O livro de Mórmon não está em julgamento. Quem está em julgamento é o mundo. As pessoas que vão estar em julgamento vão ser julgadas por Deus. Porém, Deus ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele põe à prova a própria palavra dele, né? Ele fala, pergunta, né, se não é verdadeiro. Eu vos exorto a perguntardes a Deus se não é verdadeiro. Tal como no mandamento de Malaquias, né, que diz lá do dízimo, né? Fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui novamente ele fala, fazei prova de mim nisso aqui, que esse registro não é verdadeiro. Pergunta para mim. Então eu gosto dessa exortação aqui e me lembra da misericórdia de Deus, porque o livro de Mórmon não está em julgamento. Quem está em julgamento são as pessoas, o mundo. Eu li o versículo 4, agora versículo 7 também ele tem uma exortação, ele diz assim, e vos exorto a não negardes o poder de Deus, pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens. Então, ele está falando nos exortando a não negar o poder de Deus, que Deus ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que ele queira. Porém, olha o que diz aqui, né? Para agir com os filhos dos homens segundo sua fé. Então, ele age conosco segundo nossa fé. E às vezes nós limitamos o poder de Deus em nossa vida, porque se nós temos pouca fé, então é como se nós estivéssemos limitando o poder de Deus na nossa vida, porque é por meio de nossa fé que ele vai fazer os milagres na nossa vida. Bom, mas
como o Moroni falou aqui, né? Não negar o poder de Deus. E Deus ele tem todo o poder. Quanto mais para responder uma oração, para perguntar que o livro ele é verdadeiro. Bom, ele continua no versículo 8, dizendo assim: E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, né? Deus ele dá muitos dons aí a todos os seus filhos, variáveis. Essa semana nós falamos sobre os dons aqui também. Versículo 9: Eu vos exorto, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que toda boa dádiva vem de Cristo. Também ensinamos sobre isso essa semana. Nós devemos lembrar que tudo que é bom vem de Cristo. Versículo 19: Exorto-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ou seja, que Deus ele não muda. Ele amava os seus filhos no passado, nos meridianos do tempo, e ele nos ama também. Ele chamava profeta antigamente, ele chama profeta hoje em dia. Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso incluindo toda a lista aqui de exortação que Moroni ele está falando, né? E Deus ele é o mesmo nos dons, né? Ele continua dando dons aos seus filhos, continua respondendo às orações, continua tendo todo o poder. Versículo 27: Exorto-vos que recordeis essas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora em que sabereis que não minto, pois ver-me-eis no tribunal de Deus, e o Senhor Deus diz-vos-á: Não vos anunciei minhas palavras, que foram escritas por este homem como alguém que clamasse dentre os mortos? Sim, como alguém que clamasse desde o pó, né? Então, ele está exortando para que nós pudéssemos fazer isso agora, saber que o livro de Mormon é verdadeiro agora, né? Não para saber quando estivermos no juízo final e Cristo falar: eu não mandei este homem escrever essas palavras, né, para vocês terem conhecimento, né? E também ele não pediu para que vocês pudessem perguntar a mim que é verdadeiro. Não vai ter desculpa, né? Nós não devemos esperar até o último dia para saber que o livro de Mormon é verdadeiro, que Deus ele tem todo o poder, que ele distribui os dons, né? Então não tem desculpa. O presidente Spencer W. Kimball, sempre em seu discurso, né, em inglês, né, ele falava do it, né? Não sei se estou falando a palavra certa, né? Significa faça isso, né? Faça isso, faça isso. E depois de um tempo ele mudou para colocar uma urgência a mais, né? Ele falava do it now. Ou seja, faça isso agora. Se você não sabe que o livro de Mormon ele é verdadeiro, faça isso agora, né? Pergunte a Deus, leia o livro de Mormon e pergunte a Deus. Pense nessas coisas que Moroni está falando aqui, bom? E pergunte a Deus. Versículo 30, para terminar, diz assim, ó: E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes em nenhuma dádiva má, nem do que é imundo, né? Então, do que é impuro. Então, ele convida nós a virmos a Cristo e não tocar nas coisas impuras, né? Coisas imundas. Então, nós devemos sempre vir a Cristo. Então, ele está exortando, ele está mais do que convidando, né? Então, eu sou muito grato por compartilhar essa mensagem com vocês. Isso me fortalece muito. Eu sinto que eu estou fazendo um trabalho para Deus. É muito bom ver o relato de vocês. Essa mensagem me ajudou, isso me incentiva muito, tá bom? Então esse é o propósito de eu compartilhar essas mensagens e procurar tentar fazer o melhor. Por isso que às vezes quando eu faço na correria eu fico um pouco chateado. Mas ainda bem que ontem deu tudo certo e eu convido vocês novamente a assistir a de amanhã, porque nós estamos preparando, eu e meus amigos estamos preparando já faz alguns dias essa mensagem, tá bom? Para que pudesse chegar até vocês. Então eu deixo a mensagem de hoje com esse convite, né? Aqui Moroni ele deixou 8 exortações, que nós possamos, se não lembrar de todas, rever esse vídeo novamente e ver quais exortações ele está pedindo para que nós façamos também. Em nome de Jesus Cristo, amém.